Oi, gente. Todo mundo bem? Louvado seja o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, né? Que bom ver você aqui com a gente. Que bom podermos prestar culto vivo ao nosso Deus. Ele é maravilhoso, Ele é tremendo, Ele é um Pai de amor, Pai de eternidade, né? Ele nos chamou para estarmos aqui nessa manhã, né, gente? Glórias ao nosso Deus. Eu quero, mais uma vez aqui de coração, agradecer, viu, gente, a homenagem pelo Dia do Pastor. Obrigado por fazerem isso por mim, pelo pastor Cláudio, né? Que Deus esteja abençoando demais vocês. Eu fui criado de uma forma assim que eu não demonstro muita emoção, mas é minha criação foi desse jeito. Então não é que eu não sinto, tá? Eu sinto, eu não sei como muitas vezes expressar. Eu queria que vocês não deixassem de me amar por causa disso, né? Porque às vezes eu tenho isso dentro de mim. Meus pais, quando me criaram assim, tinham um propósito, um objetivo. E o objetivo é de me fazer forte. Não significa que eu seja, mas pelo menos eu tento ser, né? Porque é assim que a gente foi criado. E assim, eu fiquei muito feliz, muito grato por tudo que vocês fizeram por mim hoje, tá? E tudo que vocês têm feito por mim e pela minha família. Eu louvo a Deus por cada um de vocês. Amém, gente? Então, isto posto, tomar uma aguinha. E nós estamos ainda na nossa série Chamados à Ordem, e começamos a colocar em ordem agora a nossa vida. Até a segunda temporada nós vimos uma narrativa bíblica, uma cosmovisão bíblica, desde o início do Gênesis. A gente foi quase até o Apocalipse. Provavelmente a gente vai chegar lá. Eu ainda estou em oração, não está tudo pronto, né? Mas nesse momento, eu tenho certeza que é para nós sairmos agora um pouquinho da cosmovisão bíblica geral, para uma cosmovisão bíblica sobre o ser humano, sobre a nossa vida, a nossa família, o nosso corpo, a nossa alma, o nosso espírito, né? Porque tudo isso tem um plano de Deus para as nossas vidas. Inclusive, eu queria até rever um ponto aqui com vocês, porque tem muitas coisas que na minha vida são novas, que eu estou aprendendo junto com você. Domingo passado, a gente estava no finalzinho do culto, na oração, aí eu perguntei: e saúde, gente? É luta ou é tempestade? Vocês lembram? Eu ainda falei, é luta. E eu preciso rever esse ponto aqui com vocês. Saúde é tempestade, porque a gente não luta, né? A gente espera. A enfermidade muitas vezes requer muita espera da nossa parte, não é isso, gente? E é uma característica de enfrentamento da tempestade. Não significa que eu não tenha lutas na minha enfermidade, nos meus relacionamentos, mas a forma bíblica que vai ser mais eficaz na minha vida é tratar como uma tempestade. Amém, gente? Deu para entender? E hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre corpo, já entrando na questão da mentalidade, dos sentimentos, né? E eu queria então conversar com você sobre sentar e respirar, que é algo muito importante que a gente precisa fazer. Olha só essa frase aí, gente: emoções saudáveis, mais mentes saudáveis, uma verdadeira vida espiritual saudável. Nós precisamos disso. É uma máxima que eu peguei com Peter Scazzero. Eu sei que muitos irmãos estudaram um livro dele, né? Eu também dei uma relida em alguma coisa dele, que tem me ajudado bastante.
E nós vamos ver o texto de Lucas, capítulo 8, mas antes eu queria que você prestasse atenção aqui. Pode pôr ali para a gente, por favor. Isso. Lucas, capítulo 8, nós conhecemos demais da conta os versos que estão lá do 22 ao 25, né? Que falam quando Jesus chama os discípulos para eles atravessarem o mar, né? Ou o lago. E aí, eles se deparam com uma grande tempestade. Vocês lembram desse texto? Eu até mencionei isso domingo passado. Muitas tempestades que enfrentamos, não é porque a gente desobedece a Deus, é porque a gente obedece a Deus. Às vezes obedecer a Deus vai trazer uma grande tempestade sobre a nossa vida, mas a boa notícia é que Jesus está conosco. O problema é a tempestade que a gente enfrenta sem a presença de Jesus, né? Então, essa tempestade ali do barquinho é uma tempestade exterior, que veio de fora para atingir a vida dos discípulos. O texto que nós vamos ler hoje é um texto que quase nunca é pregado, é pouquíssimo pregado, principalmente em igrejas históricas, de 26 a 39, e nós vamos ver um outro tipo de tempestade, porque quando Lucas escreveu, ele deixou bem pertinho a tempestade do barquinho, e esse texto sobre o homem endemoniado, bem juntinho. Provavelmente um dos propósitos era mostrar que existem algumas tempestades que nascem dentro de nós. E essas são as piores tempestades para se enfrentar, as que nascem aqui dentro. São tempestades terríveis, tempestades traiçoeiras, né? E nós vamos aprender depois desse texto bíblico, pelo menos 5 lições juntos, né? Sobre o que a palavra de Deus nos ensina. Então vamos fazer essa leitura. Lucas, pode deixar aí por enquanto? Lucas 8, 26 a 39. Então rumaram para a terra dos Gerasenos, que fica de frente para a Galileia. Logo que Jesus desembarcou, veio da cidade ao seu encontro um homem possuído de demônios, que havia muito não se vestia, nem habitava em casa alguma, porém vivia nos túmulos. Quando ele viu Jesus, prostrou-se diante dele, dizendo com forte voz: O que você quer comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Peço-lhe que não me atormente. Então, gente, olha só, esse homem está endemoniado. Uma das características de uma pessoa endemoniada é que ela se afasta do convívio social. É o que a gente vê aqui na vida desse homem. Lá no Paraná, a Associação de Psiquiatras Cristãos, certa vez lançou um livretinho para ajudar as pessoas a diferenciarem possessão demoníaca ou problemas mentais, né? E uma conclusão que eles chegaram foi essa: a pessoa que está realmente possessa por demônios não busca ajuda. Quando a pessoa busca ajuda, por pior que seja o quadro dela, dificilmente ela vai estar sendo possuída por demônios. Amém, meus irmãos? Então, é uma dica muito importante, né, para a gente entender. As pessoas aqui no texto bíblico, a gente vê que estavam tentando até mesmo prender ele, né? Olha o verso 29. Porque Jesus havia ordenado ao espírito imundo que saísse do homem, pois muitas vezes se havia apoderado dele. E embora procurassem conservá-lo preso, com cadeias e correntes, despedaçava tudo e era impelido pelo demônio para o deserto.
Então, ó, de novo, né? Vivia nos túmulos, aqui era impelido para o deserto, né? As pessoas que tentavam amarrá-lo, até por medo, até porque ele trazia prejuízos, ele trazia violência, né? Ficava extremamente violento. Então as pessoas tinham medo disso. Verso 30, Jesus perguntou a ele: qual é o seu nome? E ele respondeu: Legião. Naquele tempo, legião era um nome para uma divisão do exército romano, cerca de 4.000 a 6.000 homens. Então a gente fica imaginando, será que tinha tudo isso de demônio dentro dele, né? Eu não sei, o texto bíblico não fala nada além disso, mas é para a gente entender que tinha muito demônio naquele homem. Isso porque muitos demônios tinham entrado nele. Verso 31, estes pediram a Jesus que não os mandasse para o abismo. Ora, uma grande manada de porcos estava pastando ali no monte. Então, eles não queriam ir para baixo, abismo. Onde é que estavam os porcos? No monte, uma situação mais acima, tá? Eles não queriam ir para o abismo, né? E os demônios pediram a Jesus que os deixasse entrar naqueles porcos. E Jesus o permitiu. Tendo os demônios saído do homem, entraram para os porcos, e a manada precipitou-se despenhadeiro abaixo, para dentro do lago, e se afogou. Por favor, põe a outra lâmina aqui para mim, porque tem uma pergunta milenar que muitas pessoas, cristãos, não cristãos, fazem. Por que Jesus deixou os demônios irem para os porcos, e por que os porcos caíram e morreram naquele desfiladeiro? Você não é o primeiro a ter essa dúvida. Desde muito tempo as pessoas se perguntam por isso. E alguns estudiosos, eles apontam 3 possibilidades, não que uma descarte a outra, às vezes pode ser tudo junto, né? Mas 3 possibilidades da gente entender por que Jesus permitiu isso, né? A primeira é, provavelmente, para que esse homem visualizasse a sua libertação, porque ele tinha dentro de si aqueles demônios todos, e quando ele sente, a gente não sabe como é que é, né? Mas ele sentia, olha, estão saindo de mim, ele sabia, foram lá para os porcos. Então ele percebeu isso, ele visualizou a sua própria libertação. Para ele foi muito importante. Uma outra possibilidade é para que todos soubessem que aquele homem não estava com um mero transtorno mental. Havia testemunhas, os cuidadores dos porcos viram tudo aquilo acontecendo. E é para mostrar que não era um estado mental, não era algo assim da cabeça que o transformava, mas ele realmente estava possuído e precisava ser liberto. E a terceira é que os porcos caíram daquele monte para mostrar a todos que Jesus é o Senhor. Embora os demônios pediram para não irem para o abismo, lá era o lugar deles. Eu não vou entrar em detalhes aqui sobre abismo. Eu fui até pedir ajuda para o Jefferson, né, para estudar. Não vou nem entrar aqui no mérito. Mas abismo, tem gente que pensa assim, que é o inferno. Não é o inferno. Que é o lugar dos mortos. Não é lugar dos mortos. Tem gente que acha que até é a casa de Satanás. Não é a casa de Satanás. É uma prisão de demônios. Se você quiser mais detalhes, vai em Apocalipse 9, você vai ver algumas coisas lá. Tem um carcereiro ou um rei, você vê lá o que é, estou aguçando a tua curiosidade, para você entender melhor por que eles não queriam ir para o abismo, ok? E Jesus os manda ir para o abismo, porque lá era o lugar deles, e Jesus é Deus. Amém, meus irmãos? Esses são 3 possíveis motivos disso ter acontecido. Voltando para a leitura, verso 34, vendo o que tinha acontecido, os que tratavam dos porcos fugiram e foram anunciá-lo na cidade pelos campos.
Então o povo saiu para ver o que tinha acontecido. Aproximando-se de Jesus, encontraram o homem de quem tinham saído os demônios, vestido, olha só, gente, vestido, que mais? Em perfeito juízo e sentado aos pés de Jesus. E temeram, né? Gente, como é que eles viram esse homem? Vestido, o que é vestido? Corpo, né? Corpo. Que mais? Perfeito, o que é juízo? Mente, alma. E o que é aos pés de Jesus? Espírito. Esse homem estava completamente transformado, porque Jesus o libertou. Aleluia! Glórias ao nosso Deus, né? Olha só, ele está sendo restaurado a sua família, está sendo restaurado a sua cidade. Verso 36, algumas pessoas que tinham presenciado os fatos, contaram-lhes também como o endemoniado tinha sido salvo. Todo o povo da terra dos Gerasenos pediu a Jesus que se retirasse, pois ficaram com muito medo. E Jesus, entrando de novo no barco, voltou. Eles ficaram com medo mais de Jesus do que dos demônios, gente, porque Jesus tinha muito mais poder. O homem de quem tinham saído os demônios lhe pediu que o deixassem estar com ele. Jesus, porém, o despediu, dizendo: volte para a sua casa e conte tudo o que Deus fez por você. Então ele foi, proclamando por toda a cidade o que Jesus lhe tinha feito. Amém. Gente, eu queria então ver com você 5 coisas, pode pôr próximo, pode pôr o próximo ali de novo, isso. 5 coisas que eu aprendi nesse texto e que nos ajudam nas tempestades e lutas da nossa vida. A primeira coisa é que tem coisas que só Jesus pode fazer. E nós precisamos aprender essa lição o mais urgente possível. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós fomos criados num mundo sem Jesus. Por mais religiosos que sejamos, nós somos muito influenciados pela nossa cultura. E na nossa cultura, nós somos ensinados a pensar que para tudo se tem um jeito que você pode dar. Para tudo você vai ter uma solução. Tenta aqui, tenta ali, não deu certo ali, vai para colar e tal. Nós somos acostumados assim, meus irmãos. Mas o fato é que tem coisas que você, por mais bem intencionado, por maior capacitação que tenha buscado, você não vai dar conta de fazer. Somente Jesus. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Nada do que a gente planejar, fizer, será tão bem sucedido quanto o agir do Senhor Jesus. Nas tempestades da vida, nos resta apenas 2 coisas: sentar e respirar. Porque a tempestade não se bate de frente com tempestade, né? Jesus, na tempestade, cuida, protege, livra, liberta, Ele acalma, Ele sossega, e só podemos sentar e respirar quando entregamos toda a nossa tempestade na mão do Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? Deixa eu apacentar um pouquinho você. Cuidado com algumas orações que a gente faz. Peter Scazzero fala disso, né? Que nós buscamos muita sabedoria para orar. Então nós olhamos para a nossa tempestade, às vezes o que é? É o casamento que está em crise, é um filho, é uma filha, é um neto, é um irmão, é o trabalho, é uma saúde.
E a gente fica pensando como a gente vai superar isso. E nós chegamos às nossas conclusões. E chegamos, assim, a conclusões tão claras e perfeitas, que quando nós vamos orar, muitas vezes nós queremos dizer para Deus o que tem que acontecer para nós passarmos por esse momento na vida. Já aconteceu com você? Você já fez uma oração mais ou menos assim, ó? Senhor, eu vou dar um outro exemplo aqui. Lá em Passo Fundo, os missionários reunidos em torno da mesa. O filho de um dos missionários estava com fome, né? Os missionários estavam conversando, alegres. Chegou o horário de comer e o menino estava com fome. Pai, eu quero comer, pai. Aí o líder lá dos missionários falou o seguinte: então você ora para nós, agradecendo a comida. Eu? Você? Menininho de 8 anos. Ele chegou perto da mesa, né, assim, ó, olhou para cá, viu tudo que tinha. Ora, os missionários falando. Ele olhou de novo. Parecia que ele estava pensando assim: eu preciso de um milagre. Aí ele orou a seguinte oração: Papai do céu, faça com que esteja gostoso. Faça com que esteja gostoso. Ele chegou à conclusão que Deus tinha que fazer aquilo estar gostoso. Às vezes nós oramos assim nas nossas tempestades: Senhor, faça com que meu filho estude mais. Faça com que meu filho saia desse caminho. Senhor, faz com que meu casamento... E a gente vai dando as ideias para Deus. Gente, é a mesma coisa que fazer aquela oração que a gente critica tanto, que é a tal da oração de determinar. É ou não é, gente? Você acaba determinando para Deus: Senhor, só vai dar certo aqui se o Senhor abençoar meu plano e fizer assim, assim, assim. O Senhor tem que fazer isso, e mais isso, e mais isso. Isso mostra, meus irmãos, o quanto a nossa espiritualidade não é sadia. O quanto nós estamos afetados emocionalmente, o quanto estamos afetados até mentalmente, para achar que eu posso dar sugestões para Deus sobre como Ele vai resolver as minhas lutas ou as minhas tempestades. Não faça isso. Tem coisas que só Jesus pode fazer. Amém, meus irmãos? A segunda lição que eu aprendo aqui é que essa tempestade teve início numa ação demoníaca. Essa tempestade teve início ou origem numa ação demoníaca. E isso às vezes acontece mesmo. Jesus, nessa tempestade que teve origem numa ação demoníaca, Jesus, ele luta contra quem, gente? Contra os demônios. Mas o que Jesus faz com o homem? Jesus luta com o homem? Jesus dá de dedo assim, né? Tipo, também, né? Você fica se metendo onde não deve. Jesus falou isso para o homem. Porque às vezes a gente tem vontade, né? Às vezes a gente vê alguém querido assim, a gente avisa tanto para não fazer tal coisa, a pessoa pega, faz, e a gente às vezes quer dar uma dessa. Jesus não fez. Jesus não deu um ar para esse homem. Jesus simplesmente libertou ele, cuidou dele, tirou todo o mal, fez toda aquela tempestade de origem demoníaca cessar, acabar naquele mesmo instante. É isso que Jesus fez. Gente, por que é importante nós sabermos isso? Porque vivemos dias difíceis, dias em que nós vemos a imprensa, inclusive, mostrando que tem pessoas que se dizem cristãs e que acabam muitas vezes ofendendo, brigando, atirando pedra, maltratando pessoas de outras religiões.
a nossa luta não é contra as pessoas que seguem outras religiões, amém, meus irmãos? Contra a religião lá que não tem nada a ver com Deus, tudo bem. As ideias, a teologia, muita religião aliás, toda religião, ela nos afasta de Deus, até mesmo quando é uma religião cristã, e é meramente uma religião, vai te afastar de Deus. Não é só a religião não cristã. Quando você é um religioso, meramente religioso, você está sendo afastado da graça, do poder gracioso e salvador de Cristo Jesus. Mas a nossa luta não é contra as pessoas religiosas, nem pessoas religiosas cristãs, muito menos pessoas religiosas não cristãs. Estes a gente tem que amar. Como nós vamos demonstrar o amor de Cristo sem amar? É ou não é, gente? Sim ou não? É isso. Sabe, aí a gente, uma coisa é você não compactuar, não concordar, você achar que é errado, você não se meter lá na religião deles, isso é certo. Mas daí a você falar mal de uma pessoa, porque vai lá onde você não vai, isso já não vem de Deus, já não é a atitude de alguém que segue Jesus. Jesus expeliu os demônios, mas o homem, o ser humano, ele foi salvo, e Jesus quer salvar a todos, e quer que o seu amor seja derramado por todos, e a igreja deve ser o meio pelo qual as pessoas recebem o amor de Jesus. Amém, meus irmãos? Essa é uma importante lição. A terceira lição é que toda tempestade tem um grande poder de usar a nossa imaginação contra nós mesmos. Acho que você já sabe o que eu estou falando. Quando as coisas estão muito ruins, a sua capacidade de pensar vai para o bem ou vai para o mal? Vai para fazer a tempestade passar ou aumentar a tempestade aí na sua cabeça? Quando está tudo indo ruim, de mal a pior, você pensa coisas ainda piores. É uma característica de uma tempestade que nasceu dentro da gente. Aí que vem frases do tipo: eu nunca vou me perdoar porque eu fiz isso. Gente, é tempestade. Toda tempestade passa. A tua tempestade interior vai passar também. Ainda mais se Jesus tiver essa tempestade nas mãos. Você entregou sua tempestade ao Senhor Jesus? Porque senão, você vai ser levado pela sua imaginação. Shakespeare, olha essa frase dele: o horror visível tem menos poder sobre a alma do que o horror imaginado. Quando a gente era criança, eu não sei se aconteceu com vocês, aconteceu comigo, né? A gente ia dormir de noite sozinho no quarto escuro. O que você achava debaixo da sua cama? Que tinha debaixo da sua cama? É só eu, né? Vocês são tudo bonitinhos, só eu que pensava que tinha monstro, né, gente? Tinha um monstro lá que ia sair, feioso que nem eu, assim e tal, né? É isso? Imaginação. Tinha um monstro. Aí o pai e a mãe lá, o que fazia? Acendia a luz. Filho, olha aqui embaixo da cama, filho. Tem nada não. É mesmo, né, pai? Tem nada. Aí apagava a luz, o que imaginava? Que tinha voltado porque apagou a luz, né, gente? A nossa imaginação é bem assim com as tempestades que nascem no nosso coração. Você tem que tomar cuidado com isso, né? Porque isso nos faz sofrer uma angústia ainda maior. Ainda maior. E essa angústia é porque nós imaginamos mais
do que realmente sofremos. Penúltima lição, e esse é o ponto-chave: o que devemos fazer nas tempestades, principalmente as tempestades internas, né? E é sentar aos pés de Jesus e respirar enquanto Ele age por nós e em nós. Gente, esperar é isso, é sentar-se, mas é sentar-se aos pés de Jesus. Não são justamente nas tempestades que eu falo aquela frase: eu não consigo orar, eu não consigo ir para a palavra. Por que a tempestade quer me paralisar tanto assim, gente? Porque a hora que você parar, a hora que você for para a oração, para a presença de Deus, a tempestade sabe que ela começou a perder força. Ela não quer perder força na sua vida. Meu irmão, minha irmã, olha como é simples. O simples fato de você dizer assim para Deus: Deus, eu não consigo orar. Olha, você já orou. Você já começou uma oração. Você já começou a quebrar aqueles raios, aqueles trovões, aqueles ventos batendo contra você já começaram a diminuir, porque o simples fato de você dizer para Deus: Senhor, eu não consigo nem orar, já é o início de uma oração. Deus é o Deus de toda graça, de todo amor. Ele não espera muito de você, não espera muito de mim. Ele só espera que a gente confie nele. E confiar, muitas vezes, é uma oração sem palavras. Confiar, muitas vezes, é uma oração cheia de lágrimas. Mas Deus recebe como oração. E se você está aos pés de Jesus, Ele vai fazer a sua tempestade diminuir de força para a honra e glória dEle. Amém, meus irmãos? Isto é esperar. E a última lição: Jesus, Ele quer o nosso testemunho. O que Jesus falou no finalzinho do texto ali, verso 39, para aquele homem, o ex-endemoniado, né, de Genezaré. O que Jesus falou para ele? Dos Gerasenos lá, né? Olha, volta para sua casa, volta para sua terra e conta o que Deus tem feito na sua vida. Meu irmão, minha irmã, eu acho que nós precisamos trabalhar muito isso aqui na nossa vida. Sabe por quê? Eu tenho certeza que você tem tempestades na sua vida que foram vencidas por Cristo Jesus. Eu tenho certeza que Jesus desfez muitas tempestades pelas quais você enfrentou. Eu tenho certeza que Jesus te deu vitórias até sobre lutas que você teve que empenhar. Mas muitas vezes nós ficamos caladinhos. Eu não sei, parece que a gente tem vergonha de contar que Jesus nos abençoou livrando de uma tempestade. Parece que nós temos vergonha de assumir que dentro de nós havia, não demônios, mas uma gama tão grande de sentimentos, pensamentos, turbilhões, que acabavam com a nossa vida, e Jesus desfez tudo aquilo, e a gente não conta. Você é testemunha do que Jesus tem feito na sua vida. Somos chamados para testemunhar. E testemunhar significa contar o que Jesus tem feito em mim. Antes de eu vir aqui para Vila Nova, eu me despedi da igreja que eu era pastor lá no Jardim América, e eu não sabia para onde ir. Eu fui para a Bíblia, Deus me falou: eu vou levar você para um lugar, vai ser assim, assim, assim. Deus me deu todas as características. Eu pensei em tanta igreja, eu jamais pensei aqui.
Foi uma tempestade das mais terríveis na minha vida. Meus irmãos, aí tudo que Deus falou na palavra se confirmou na minha vida. No apagar das luzes, mês de novembro, que está tudo já definido, Deus fez que só tivesse eu para vir para cá, e eu vim, e eu entendi que era a resposta de Deus. Sabe, meus irmãos, assim, Deus fez bonança na minha vida. Você não tem histórias bonitas assim para contar? Jesus não tem feito coisas maravilhosas, eu creio que mais bonitas até do que eu contei aqui. Se eu for contar todas as histórias de tempestade da minha vida, a gente não vai mais querer sair daqui, todo mundo vai querer contar um pouco, porque Jesus faz coisas maravilhosas em nós. Mas a gente só fica olhando para as tempestades, a gente só fica olhando para os raios, para os trovões, para o vento que fica batendo, machucando, e não nos colocamos aos pés daquele que sempre nos deu vitórias, aquele em quem nós somos mais que vencedores, Cristo Jesus, nosso Senhor. Meus irmãos, precisamos contar. Não tem um hino assim? Contas muitas bênçãos, dize-as, quantas são? E você vai ver surpreso o quanto Deus já fez. Amém. Aleluia. Então, o que eu tenho que fazer nas tempestades? Sentar e respirar. Sentar aos pés de Jesus. Entregar a tempestade para Ele. E Ele vai trazer bonança na nossa vida. E quando trouxer, você tem que contar. Hoje há bonança na minha vida, porque Jesus fez isso, e eu louvo o nome dEle, bendito para sempre é o meu Senhor, que fez os céus e a terra, e que é o Senhor da minha vida. Aleluia. Vamos orar? E aí, tempestade ou luta? Como é que está a alma? Como é que estão os ânimos? Eu quero convidar você que precisa dessa oração, que precisa colocar a vida diante do Senhor, você que está precisando estar aos pés de Jesus, eu quero convidar você a se colocar em pé onde você está, porque eu quero orar com você, porque a sua luta também é a minha luta. Nós sempre estamos em lutas, em tempestades, em dores. Nós somos um povo de dores, mas somos um povo mais que vencedor em Cristo Jesus. Ele nunca nos deixa sós. Ele sempre nos conduz em triunfo para a sua glória. Pai, nós te louvamos, nós te adoramos, bendizemos o teu santo nome, porque tu és um Deus maravilhoso, cheio de amor, de bondade, um Deus que liberta, que cura. Senhor, reconhecemos que nós somos feitos muitas vezes de tantos pensamentos e sentimentos tão poderosos e nocivos quanto uma possessão demoníaca, que parece que vão acabar conosco, parece que vamos dar contra um muro, uma parede intransponível. Mas isso é o que nós imaginamos. Esse não é o teu plano para as nossas vidas. O teu plano é que as tempestades cessem. O teu plano é que, se estivermos em lutas, sejamos declarados vencedores, porque Cristo lutou e venceu por nós. Pai, por isso estamos aqui em pé,
Nós queremos entregar essa manhã as nossas tempestades. Nessa manhã queremos entregar as nossas lutas. Nessa manhã estamos entregando as nossas dores. Eu peço que o Espírito Santo de Deus, que habita em nossos corações, ministre sobre nós agora a tua libertação, a tua cura. Que o teu Espírito Santo faça com que os nossos pensamentos sejam levados cativos aos pensamentos que estão em Cristo Jesus. Como diz a tua palavra, eu sei os pensamentos que eu tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Não são pensamentos de mal, mas são pensamentos de paz e esperança. Paz para vos dar um futuro e uma esperança. Onde há uma tempestade, que nasça a bonança da esperança do Senhor. Aqueles que estão em luta, que nasça neles a certeza da vitória que temos em Cristo Jesus. Oh Pai, nós te louvamos porque em meio a tanta imperfeição que nós temos, o Senhor nos ama. E o Senhor tem algo bem melhor para todos nós. Que possamos nos colocar aos pés do Senhor, para buscar isso dia após dia, no nome de Jesus. Vamos cantar em resposta a tudo que nós